O que você acha da ideia de juntar uma grana para, sei lá, 2 aluguéis planejados em uma sala comercial e arriscar completamente a força e a sorte para, a partir desse tempo, mantê-lo? Acho que é uma ideia absurda? Tá. Não é absurda. Pelo contrário, eu fiz esse caminho e não me arrependo. Não me arrependo nem um pouco. Acho super interessante a ideia de você abrir o seu negócio, de você trabalhar para você. É uma coisa libertadora, cara. É uma coisa libertadora você poder abrir o seu estúdio, você poder fazer as coisas do seu jeito, as coisas que você acha coerente fazer. Claro, sempre tentando buscar evoluir de alguma forma, sempre buscando melhorar o trabalho em si, né? Mas é uma coisa muito libertadora você ter o seu próprio negócio e conseguir organizar a sua agenda, conseguir organizar o seu horário, ver os métodos que você está botando em prática dar certo. É uma coisa muito satisfatória que depois tu vai querer cada vez mais alimentar essa questão, tu vê os teus objetivos serem atingidos, né? Então não é uma ideia absurda, cara. Eu super apoio porque eu fiz esse caminho e não me arrependo nem um pouco, tá? Mesmo jovem, tinha 18 anos de idade na época, quando eu abri o meu estúdio, e foi muito legal a experiência, tá? É um pouquinho estressante, né? Porque principalmente como a gente é jovem, a gente tem muita ansiedade, a gente tem muitos medos, muitos receios, mas eu sempre aconselho, cara, se tá pensando em abrir e tal, abre. Que vai, assim, ó, vai dar medo e tal, vai ser complicado, mas ali depois de 2 meses tu já vai ver que a coisa flui. Porque assim, ó, existe um ditado que é o seguinte, é você queimar a ponte. O que é isso? A gente tem muitos medos e muitos receios, seja para fazer o que for, por exemplo, abrir um estúdio. E o que seria queimar a ponte? Imagine que você está numa ilha e a única maneira de sair dessa ilha é através de uma ponte. E você não sabe nadar. E quando você queima essa ponte, você é obrigado a aprender a nadar para conseguir sair dela. Então isso é queimar a ponte. O que seria queimar a ponte nesses aspectos que a gente está conversando? É a questão de você assinar um contrato. Eu lembro, cara, eu lembro até hoje. Eu tinha muito medo, tinha muito receio. Eu falava, caramba, será que vai dar certo? Será que não vai? Como é que eu vou arrumar cliente? Meu Deus do céu, eu não tenho dinheiro. Eu abri um estúdio, cara, com R$750 de investimento, que era tudo que eu tinha. Era tudo que eu tinha. Então eu queimei a ponte. Por mais que fosse pouco, era tudo que eu tinha. R$750. Eu tinha já um aluguel para pagar, eu já não morava mais com meus pais. Então eu tinha algumas dificuldades, eu tinha medos, eu tinha ansiedades, eu tinha receios. E eu queimei a ponte a partir do momento que eu assinei o contrato. Eu assinei um contrato por 1 ano, assumindo ali mais ou menos R$1.500 de dívidas que eu precisaria ter. E se eu não tivesse, eu não sei o que ia acontecer comigo. Então eu era praticamente obrigado a ter aquele valor ali, senão a casa ia cair muito, ia foder muito. Então o que aconteceu? Eu queimei a ponte a partir do momento que eu assinei o contrato. E aí o que acontece? Vira uma chavezinha aqui na tua cabeça a partir do momento que tu queima a ponte. Tu é obrigado a fazer dar certo. Tu é obrigado, não tem outra saída. E aí o que tu faz? Tu faz dar certo. O ser humano trabalha com resultados, com os melhores resultados, quando não tem saída, quando o desespero bate. Se eu te colocar para correr 200 metros e dizer, corre aí, vamos ver em quanto tempo tu faz esses 200 metros, teu resultado vai ser 1. Se eu colocar um cachorro brabo atrás de ti, meu amigo, que quer muito arrancar um pedaço do teu corpo, tu vai correr em metade do tempo. O ser humano é assim que a gente funciona. E tu abrir um estúdio, por mais que tenha medo, tenha receio e tal, tu vai fazer dar certo. Principalmente o que eu passo para vocês no primeiro módulo, de como arrumar clientes, mas como agregar valor ao trabalho, é justamente coisas que eu fiz quando eu estava apavorado e com medo. E deu certo. Tá? Então aquilo ali são coisas que na prática funciona mesmo. Tá? Pode botar em prática que tu vai ver que funciona, traz cliente, dá certo. Você consegue manter o seu estúdio, consegue fazer dar certo. Tá? Se não estiver dando certo, alguma coisa está sendo feita errado, tu pode me chamar aí que a gente vai analisar junto e vai fazer dar certo. Tá? Mas eu sempre aconselho a quem está com um pouquinho de ansiedade, mas quer fazer isso de abrir um estúdio, abra, que vai dar certo.